Até um tempo atrás, a nossa preocupação com a ergonomia, ou quem trabalhava, era muito a questão físico do ambiente desse espaço laboral, né. Cadeira, o mobiliário, né, onde ficavam os computadores, o layout, tudo isso nos preocupava muito, porque realmente tinha muito o que fazer. Não quer dizer que hoje não tenhamos ainda o que fazer, né, com esses espaços, mas nós avançamos, por exemplo, em ambientes onde eu tenho muito trabalho com computadores, que são interfaces. E essas interfaces, da mesma forma que uma cadeira tem que entender que esse trabalhador tem um corpo físico, essa interface precisa entender que esse indivíduo tem um cérebro, né. Então, assim, que forma que esse indivíduo busca as informações numa tela, como é que ele processa isso e como é que ele responde. Então essa interface, quando a gente fala que uma interface é amigável, quando ela entende o usuário, certo? Quando ela entende o usuário, né. Então assim, essa interface está a serviço do usuário e não o contrário, né. Não o contrário, a gente sempre coloca a culpa, é a culpa do sistema, né. Não pode ser assim, o sistema tem que estar a serviço das nossas necessidades. E aí, tudo foi evoluindo, a própria ergonomia teve que se reinventar, né, na hora que a gente começa a ter alguns pontos críticos, algumas questões relacionadas à organização do trabalho. Então a jornada, essa falta de estratégias para motivar esse indivíduo, para valorizar esse indivíduo, para reconhecer as suas competências, né. Então dar espaço para esse indivíduo ser criativo e desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido com muita qualidade, né, e ele sabe fazer isso, né. Então o que a gente precisa fazer é dar espaço para isso, formá-lo para isso, né, tá. E a gente avançou mais ainda quando a gente começa a mostrar para o mundo que a ergonomia tem espaço para ajudar no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né. São 17 objetivos e nós temos força aí para fazer esse tipo de coisa. Então, se nós pensarmos na Câmara de Vereadores de Itajaí, então assim, essa casa já está desenvolvendo ações muito ligado à questão do planeta, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas isso também passa pela saúde do trabalhador, né. Então assim, ser sustentável não é só pensar na captação da água, né, ser sustentável também com os meus trabalhadores, eles precisam ser saudáveis e seguros, né, e se realizar realizando a sua atividade. Me parece que o setor público já tem algumas iniciativas, né, hã, algumas boas práticas nesse sentido, mas, toda ação que possa valorizar o sujeito, né, então, garantir participação nas tomadas de decisão, nas medidas organizacionais e as ações de cocriação, inclusive aquelas relacionadas às questões de saúde propriamente dita, então, grupos, né, que praticam atividade física juntos e no mesmo horário, às vezes no ambiente de trabalho, não necessariamente com ginástica laboral, mas quem sabe uma outra atividade que seja prazerosa para aquele grupo, e que com certeza vai repercutir na forma como esse grupo vai desenvolver as suas atividades. Então, acho que o mais importante é a participação das pessoas mesmo. Isso deve ser pensado também como estilo de vida, não só ambiente de trabalho, mas é uma ação global do indivíduo. Sim, 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 porque, na verdade é difícil a gente ter clareza de como separar essas questões, né. Hoje em dia a gente passa mais tempo trabalhando muitas vezes do que em outro ambiente, na laboral, toma conta de tudo e o doméstico ou o lazer, a gente ou deixa pouco tempo para eles ou acaba não tendo mesmo, porque precisa trabalhar para sobreviver. Então o estilo de vida é uma questão geral, né. Aqueles hábitos que eu assumo trabalhando, geralmente são os hábitos que eu tenho quando eu estou fora do trabalho, né, que vão desde a forma como eu sento, ou a minha mobilidade, ou quanto de atividade eu faço, né, o quão ativa eu sou, até passando pelas questões alimentares, nutricionais e de controle do estresse, relacionamento interpessoal, né. Então, me parece complicado tentar fazer uma separação, já que a gente é esse todo, né, todos nós passamos por todos esses momentos.